Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é Plano Nacional de Educação. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, sobre a aprovação do plano que destina 10% do PIB para a educação no prazo de 10 anos. Olha, depois de quase um ano e meio, precisamente 17 meses, o Plano Nacional de Educação foi finalmente aprovado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Uma das 20 metas do plano foi especialmente comemorada. Ela prevê que nos próximos anos o Brasil invista em educação 10% do Produto Interno Bruto, PIB. Nós vamos saber o que isso representa com o coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Então, tá feliz? A pergunta é essa. Muito feliz. Está feliz com a aprovação do PNE? Muito feliz, muito cansado, porque deu muito trabalho, mas Sim. Foi uma grande vitória. Agora me diga uma coisa, eu sempre tenho essa pergunta assim, esses 10% são realmente, eu queria que você me explicasse isso, eles são realmente necessários? Ou como dizem alguns estudiosos da questão, se você melhorar os investimentos, melhorar a aplicação dos recursos que estão aí, com um pouco mais, obviamente, seria suficiente. Não é uma coisa, uma meta mais política do que outra coisa? Não, para nós os 10% representam uma conta. Nós calculamos quanto custa a educação de qualidade. Tá. Na verdade, dá 10,4% do PIB. Tá. E a gente utilizou os parâmetros... É o custo aluno-qualidade, aquela conta? A nossa referência é o custo aluno-qualidade. Tá. Nós aplicamos o custo aluno-qualidade sobre os parâmetros apresentados pelo MEC. Então, não dá nem para o Ministério da Educação, e por isso que a gente conseguiu a aprovação, dizer que essa conta está errada, porque os parâmetros foram os mesmos, mas nós aplicamos o custo aluno-qualidade. Tá. E aí que a gente discorda de quem diz que não precisa de 10%. É muito simples, é só você ir até uma escola pública de uma periferia, de uma grande cidade, para não falar das cidades pequenas, Sim. que você vai ver que as condições são indignas para o ensino e aprendizagem. E mais do que isso, os professores estão com uma defasagem salarial muito grande. Os professores, na média, e a média sempre esconde grandes distorções no Brasil, mas na média eles ganham menos da metade do que as demais profissões públicas, com o mesmo período de escolaridade. O que significa que a gente precisa radicalmente priorizar a valorização docente. E isso é que a gente calcula como a necessidade primordial dos 10% do PIB. Tá, uma outra meta também que foi alterada foi a do salário dos professores, né? Isso. Como é que vai acontecer? O que está previsto agora? Então, era previsto para que em 10 anos o Brasil alcançasse a média salarial das demais profissões. Outras profissões. Como a gente está numa luta no Congresso Nacional muito forte em defesa do piso, a gente chegou até a conseguir no STF defender o piso que tinha sido contestado por uma série de governadores. Sim. A gente fez com que essa meta fosse adiantada para 2016. O que significa isso? Que o dinheiro novo que entra daqui até 2016 tem que ir para a valorização docente. E depois a gente vai trabalhar as outras questões. Tá, então quer dizer, 2016, nós estamos em 2012, então 4 anos. Em 4 anos tem que acertar o salário dos professores, é isso? Essa é a meta. Tem que acertar. E para isso precisa que o governo federal contribua com estados e municípios. Pois então, aí tem a questão seguinte, hoje, atualmente, aí nesses 5 e tanto % do PIB, que é o dinheiro da educação, o governo federal entra com 20%, me parece, estados e municípios 30% cada. Isso. Como é que fica isso? Os estados e municípios com 40%. 40%. O que acontece é que a União ela arrecada muito e contribui muito pouco. Para você ter uma ideia, cada estado e cada município coloca 25% do seu orçamento em educação. Isso é constitucional. A União coloca 18% dos impostos, mas considerando tudo aquilo que ela arrecada, fora os impostos tem as contribuições sociais, ela só coloca 3% do orçamento dela em educação. Quer dizer, ela arrecada muito, ela fica com 57% de tudo que é arrecadado porque no Brasil. São impostos marcados, né? Os que têm parcelas destinadas à educação, é isso? Isso, são os impostos que são... aquela cesta de impostos do Fundef, né? Isso, que compõe o Fundeb. Fundeb agora. É uma cesta de impostos que ela é muito limitada, né? As contribuições é que, de fato, dão muito resultado arrecadatório. A União fica com 57% de tudo que é arrecadado, incluindo impostos e contribuições sociais. E ela só coloca 20% da sua capacidade, melhor dizendo, coloca só 3% da sua capacidade orçamentária em educação. O resultado disso é que existe uma desigualdade enorme. Estados e municípios estão com a corda no pescoço, não conseguem mais investir no setor. Alguns estados conseguem, outros não. Os municípios quase nenhum consegue, fora as grandes capitais. E a União precisa colaborar mais. O governo federal fala muito sobre educação, diz que coloca muito recurso no setor, mas, na verdade, quem coloca são os prefeitos e governadores.
Sei. E como é que a gente vira isso aí? Tem que ter uma regra, tem que ter uma mudança de regra, uma mudança de lei, né? Então, no custo aluno-qualidade, a gente conseguiu incluir uma outra estratégia que, na minha opinião, é tão importante quanto os 10% do PIB, que é fazer com que a União complemente recursos para aqueles estados e municípios que não conseguem cumprir com o custo aluno-qualidade. Para você ter uma ideia, até São Paulo, muitos municípios de São Paulo vão receber complementação da União com essa regra. O estado do Rio Grande do Sul, para você ver como a gente está atrasado em termos de financiamento da educação, que é um estado grande e rico, vai receber cerca de 3 a 4 bilhões. Então, o Brasil tem um déficit em termos de investimento em educação. Comparado com outros países do mundo, os nossos vizinhos, a gente investe menos. Então, a gente agora tem que cumprir... Quer dizer, menos, não menos em volume, menos em porcentagem de... Por aluno ao ano. Por aluno ao ano? Que essa é a referência, né? A gente fala do PIB como uma referência global. Mas por aluno ao ano que é o segredo. Para você ter uma ideia, o Brasil investe cerca de $1.500 por aluno ao ano em educação básica. Os outros países do mundo, especialmente aqueles que têm melhor desempenho, investem cerca de $7.000, $8.000. E aqueles que têm um desempenho médio investem $5.000. O Chile está próximo de $3.000. Tá. Então o Brasil está atrasado mesmo em relação a isso. E o nosso custo aluno-qualidade seria o quê? Seria quanto? O custo aluno-qualidade, numa média, numa generalização, ele chegaria próximo dos $3.000 em 10 anos. Então, a gente chegaria próximo do patamar do Chile. Tá. 10% do PIB, é importante essa sua pergunta, não significa uma revolução, significa um passo. A gente tem aí centenas de anos de atraso educacional para conseguir resolver. A gente calcula 2 décadas, é o que o Brasil consegue fazer em termos orçamentários, né? Quer dizer, depois que você fizer esses investimentos, a tendência é que eles diminuam, né? Que essa relação do custo da educação com o PIB diminua, não é isso? Exatamente. A nossa previsão é que, considerando a quantidade de crianças e adolescentes e jovens que estão fora da escola, a quantidade de adultos analfabetos, a gente vai precisar de 20 anos de investimento crescente. Então, alcança 10% do PIB em 10 anos agora, mantém 10% do PIB na próxima década e depois começa a diminuir. Só que aí, como um outro país já vai ter emergido, né? Quem teve boa educação nesses 10 primeiros anos vai fazer diferença, vai ser mais produtivo, vai ser um profissional mais capaz, isso vai ter um impacto econômico enorme. Então, a gente acredita que esse é um projeto de país. Agora, se você pensar nisso que você está falando de investimento em 20 anos, quer dizer, o grande investimento que tem que ser feito é no fundamental, não é nos primeiros anos de escolarização, que é ali que está o nó da história? Então, hoje as pesquisas mostram que educação infantil é ensino fundamental. A gente já avançou para mostrar que a formação da criança, especialmente na primeira infância, ela é tão ou mais estratégica do que a fase de alfabetização. Uma criança que vai para a pré-escola, ela se alfabetiza muito melhor. Ela já tem alguma familiaridade com as letras, ela consegue decodificar, ela tem capacidades cognitivas que foram mais desenvolvidas. Tá. Depois tem o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior é quase como você... Uma consequência, não é? Exato. É como se fosse você transformar, fazer um trabalho fino, né? Fazer um ajuste fino. O momento de lapidação mesmo, né? Você pega um diamante bruto, vai trabalhando com ele e aí chega na universidade, no ensino médio, depois na universidade você faz o ajuste fino. Sim. Esse é o caminho. Agora, tem um monte de gente que não passou por esse processo de educação na primeira infância e no ensino fundamental adequado. Então, o ensino médio, ele tem que recuperar. O Brasil ele vai ter que trocar... Tem que conviver aí com algumas situações, né? Exato. Porque o ensino médio hoje, os jovens não ficam, não querem. Primeiro porque o ensino médio também tem que ser repensado, talvez, né? A gente discute bastante isso aqui na Univesp TV, formas de repensar o ensino médio e torná-lo mais atraente para o jovem. Porque ele ainda é um ensino médio do século XIX, né? Exatamente, é muito antiquado. Né? E os alunos são do século XXI. E o professor é do século XX. Não é essa questão, está mal colocada ainda, o ensino médio é uma coisa que ainda tem que ser repensada. Mas o grande investimento teria que ser no fundamental. Mas e agora, o que acontece? Qual é o próximo passo disso aqui? O próximo passo é o Senado Federal. Na Câmara está resolvido? Na Câmara está resolvido. Foi uma comissão especial, ela aprovou e está... Tem um pequeno risco, porque o governo ele foi derrotado de forma acachapante. Ele nunca imaginaria que a sociedade civil conseguiria impor uma derrota ao governo com unanimidade, que foi aprovado com unanimidade. A proposta do governo era 7,5, né? Era 7. O relator avançou para 7,5. Depois para 8. Depois para 8.
pela nossa pressão. Quando chegou nos 8, a gente falou, bom, agora a gente vai jogar toda a pressão que vai chegar nos 10. E aí a gente conseguiu, né? Tá certo. Bom, agora, e aí agora? O que vai para o Senado? O Senado vai ter que analisar rapidamente a matéria, porque já está muito atrasado. Pois é, né? Isso era para 2010, né? Isso aí. Para 2010, imagina, né? Já estamos 2 anos aí. O Senado vai analisar a matéria, a gente já conversou com alguns senadores, especialmente com o presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Roberto Requião, que é senador pelo Paraná. Ele está comprometido com a ideia dos 10%, com esse projeto, porque para nós é 10% com custo-aluno-qualidade. A gente determina um orçamento e diz como ele tem que ser gasto. E esse gasto do custo-aluno-qualidade facilita o controle social. A cada 2 anos tem que ser lançados relatórios para mostrar como isso está funcionando. Para nós não adianta só dar o dinheiro, tem que ter boa gestão. Certo. E transparência nessa aí. E transparência. E ele está comprometido com isso, agora vamos ver, né? Porque o governo vai vir com tudo. Porque o governo no Senado, você que está enfronhado lá, ele tem maioria, né? Ele é muito predominante. Né? Então, se o governo quiser realmente cercear isso aí, ou diminuir esse ele consegue. Então, a gente teve 2 grandes derrotas do governo esse ano. A primeira foi o Código Florestal, mas foi uma derrota para o mal do país, né? Quer dizer, o país não se beneficiou com isso. Como no caso da educação, é uma derrota do governo em que o país se beneficia. Vamos ver se a gente consegue manter essa derrota para o governo lá no Senado. Tá bom, então, Daniel. Então, vamos esperar então agora os próximos passos, né? E ver se o governo realmente, enfim, se sensibiliza e deixa passar esses 10% do PIB. Deixa passar, eles não vão deixar, mas a gente vai ganhar, eu acho que eu acredito. Você acredita que vai ganhar? Eu acredito. E quanto em relação às outras metas, está tudo certo? Não, tem uma meta que eu acho que a gente tem que melhorar muito, que é a meta de qualidade da educação. Então, não é um desafio pequeno do Senado, porque ela ficou muito confusa. Ela misturou qualidade com avaliação. A avaliação é um instrumento da qualidade, né? Mas ela não é... De medir a qualidade. De medir a qualidade, de mensuração. Mas ela não é, a avaliação não é aquilo que gera qualidade. Essa é uma ideia do governo, que ele tem trabalhado, que o Enem revolucionou o ensino médio. Sim. Não foi o Enem que revolucionou o ensino médio, até porque o ensino médio está muito mal. Quem melhorou o ensino médio foram os professores, os secretários de educação, os trabalhadores, os estudantes. Os educadores. Os educadores. Então, a gente precisa acertar essa meta. Também tem algum comprometimento no Senado, especialmente do senador Cristóvão Buarque, que é esse tem muito compromisso, sim, né, claro, com a área, de mobilizar uma mudança nessa meta, em que pese ele fazer parte da base do governo. O senador Cristóvão é do PDT e participa da base do governo. Então vamos aguardar então o desenrolar dos fatos, depois você volta aqui para contar para a gente o que aconteceu, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Daniel. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é USP, aulas na internet. No estúdio, Éderson Graneto entrevista Gil da Costa Marques sobre a iniciativa da USP de divulgar na internet seu acervo de aulas e de transmitir ao vivo eventos que ocorrem na universidade. A Universidade de São Paulo já abriu conteúdos na internet e promete mais para breve. Nós vamos descobrir que conteúdos são esses e como as pessoas poderão ter acesso a eles com o professor Gil da Costa Marques, que é superintendente de tecnologia da informação lá da USP e também o responsável por esse projeto, né, professor? O senhor é do departamento de física experimental, é isso? Sim, eu sou físico. Tem várias atividades dentro da USP. Então vamos lá. Vocês já colocaram aulas na internet, né? Queria saber contigo como é que foi essa decisão de colocar aulas na internet e quais são as promessas que temos aí para frente, professor? Então, em primeiro lugar, essa é uma iniciativa de outras universidades já, nós não estamos inovando. É uma tendência, vamos chamar assim. É uma tendência mundial, né? É a ideia do conhecimento como um bem público, né? E a Universidade de São Paulo possui hoje um acervo de 1.500 aulas. Isso já gravadas? Já gravadas. E nós já disponibilizamos nesse endereço, eaulas.usp.br. Vamos mostrar o endereço? Então é o www.eaulas.usp.br, é isso? Então nesse endereço já tem 1.500? Não, nós temos hoje 800 aulas. E estamos acrescentando a cada semana entre 10 e 20 aulas. Nós temos um acervo de 1.500 aulas. Então, até o ano que vem, nós teremos 1.500 aulas no e-aulas. E esse número cresce a cada dia mais por conta dos cursos que nós estamos oferecendo dentro do programa Univesp. De forma que nós esperamos, no ano que vem, já ter mais cerca de 200 aulas.
Então, esse número cresce a cada dia. Agora, que tipo de aulas são essas, professor? As mais diversas. Tem mesmo porque algumas delas são muito bem produzidas, no padrão Univesp, por exemplo. Outras são feitas em um estúdio bem simples, estúdio de jornalismo. Às vezes o professor fala apenas, às vezes ele tem uma apresentação no PowerPoint, às vezes ele tem uma aula interativa, onde ele interage com o material didático que ele apresenta. Entendi. De forma que temos vários modelos. É claro que no caso de algumas disciplinas, nós sempre recomendamos que o professor traga uma apresentação no PowerPoint para que ele possa ilustrar ali naquele momento, né? No entanto, nós entendemos que algumas disciplinas da área das humanidades, por exemplo, não há necessidade tão grande de trazer. O professor falando, se tiver um quadro, talvez, para escrever. Exatamente. Então, hoje nós temos aulas com tablets, por exemplo, aulas com lousas eletrônicas, né? Vários modelos. Tá. E vocês já pensaram em gravar as aulas normais? Então, nós estamos agora pensando em montar uma equipe móvel para gravar, sim, o professor em sala de aula. Porque essa é a experiência do MIT, na verdade. Exatamente. Então, eu acho que esse é o próximo passo. Nós temos, a Univesp TV tem feito isso com algumas aulas, inclusive lá na USP mesmo, temos gravado algumas disciplinas de cursos, na USP, na Unicamp, e estão tornando disponíveis aí para quem assiste o canal. E é uma experiência bastante interessante e existe uma busca por isso, né, professor? Então, o nosso entendimento é que sim, nós não temos ainda, porque começamos há muito pouco tempo, né? Uma ideia do número de acessos. Mas a experiência internacional indica que pode ser uma experiência de muito sucesso. O senhor fala conhecimento como bem público, ou seja, né, a Universidade de São Paulo, uma instituição pública, né, mantida com dinheiro público, quer dizer, abre aí as suas portas para outras pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento. Essa é a ideia. O cara não vai ter um diploma, mas ele tem acesso ao conhecimento. Exatamente. Ele pode assistir aulas de uma disciplina inteira. E às vezes são aulas, apenas algumas aulas de uma disciplina, mas as aulas são organizadas em disciplinas. Tá, por disciplinas, né? E agora, qual é a novidade que tem aí? Você disse que vai ter uma novidade. Nós estamos completando agora 5 anos de IPTV. IPTV, USP. É um projeto da USP, né? É um projeto da USP. Nessa primeira fase, nós tínhamos uma plataforma de distribuição de vídeos, na realidade. E nós tínhamos e temos um repositório de vídeos, de forma que, mediante um sistema de procura, o indivíduo pode acessar vídeos. Que não são aulas. Que não são aulas, exatamente. Então, é os outra mais história. variados. Pode ser até mesmo um evento gravado e que nós colocamos à disposição de alguém que queira assisti-lo depois. Te digo, um seminário? Um seminário, um colóquio. Né? Então, nessa primeira fase, nós tínhamos ali, temos ainda um acervo de cerca de, hoje, de 8 mil vídeos. Poxa, né? Um número significativo. 8 mil vídeos, né? Como você bem mencionou, das mais diversas naturezas, né? Vídeos curtos de 1 minuto, videoaulas, né? Seminários, colóquios gravados. Coisas maiores. Mesas também, mesa redonda. Né? Então, temos cerca de 8 mil e o indivíduo poderia acessar, né? Mediante uma busca, né? E também nós transmitíamos e continuamos transmitindo os eventos da USP. Ao vivo? Ao vivo, exatamente, online. Né? Então, nós já tivemos casos de eventos com 10 mil acessos. Veja, nós temos aí uma personalidade pública e que gostaria de falar para um auditório, nós ampliamos o auditório. O auditório tem lá o quê? 1.000 pessoas, se menos, tiver, não tem 1.000 auditórios. 200, 300 pessoas. Lugares, né? Aí você bota 10 mil ali. Exatamente. Bacana então, chegamos a 10 mil. Mas qualquer pessoa pode acessar ou tem que ter uma senha? Não, é aberto. Pode assistir e ver aí quais são os eventos programados. Né? De forma que a primeira fase da IPTV
consistia em acesso ao nosso banco, né, de imagens, vídeos, né, e também transmissão de eventos. Tá. E agora você vai ampliar isso ou você vai abrir isso já com uma... Então, agora a segunda fase, essa foi a fase experimental. Eu quero dizer que começamos transmitindo um evento por semana e hoje estamos transmitindo entre 4 e 5 eventos por dia. Olha só. Por dia. Tudo dentro da USP. Sim. Ocorrendo na USP, né? Então, hoje, veja que nós já multiplicamos por um fator 30, né, o número de vídeos produzidos, né, e eventos transmitidos, né, para quem quiser assistir. De forma que consideramos ter sido uma fase muito boa. E já está aberto o IPTV? Continua aberto. Agora, nós estamos indo para a segunda fase agora. Tá, e essa fase... Nessa segunda fase, nós estamos nos propondo a oferecer canais com programações. Um canal especializado na área de saúde, e esse canal é o pessoal da Faculdade de Medicina que vai transmitir, vai tocar, né? Eles vão cuidar da programação de forma conteúdo. Exatamente. Vamos ter um na área de ciência, um na arte e cultura, na tecnologia. Ciências quem que vai fazer? Ciência seria no Instituto de Física, eu cuidaria do canal de ciências, né? A ECA cuidaria da arte e cultura, né? E a TV USP cuidaria da TV USP. Entendi. E tecnologia seria a Poli, que cuidaria do canal de tecnologia. Você está colocado para cada núcleo mesmo cuidar da TV da sua área, é isso? Exatamente, exatamente. E também estamos contatando as agências de fomento, porque eu acho que elas devem ter interesse, né, em divulgar a ciência, por exemplo, do CNPq, da FAPESP. E nós gostaríamos, sim, de envolver, né, a própria Univesp, né, a Univesp TV, a FAPESP, o CNPq, já estamos em contato com as agências, para que elas possam, inclusive, ter um espaço dentro da programação. Nós gostaríamos que isso acontecesse. Elas seriam responsáveis pelos conteúdos, né, ao longo de 2 horas por dia, por exemplo. Né? Sim, entendi. Então, estamos em entendimentos com as agências de fomento. E esperamos, no máximo, até o final de setembro, lançar essa segunda fase. Vamos dizer assim, essa nova IPTV. Essa nova IPTV. É uma experiência que a gente não tem ideia, tá certo, de número de acessos, qual o interesse, mas nós estamos acreditando nisso. Mas não dá para marcar esse número de acessos? Não dá para você ter já um controle? A partir dessa nova TV, ter um controle disso? E sim, aí nós teremos um controle, mas como nós não temos uma programação, então a gente não pode ainda, né? O que nós temos são eventos, como eu disse antes, cerca de 10 mil pessoas até assistem, né, os eventos. Que é uma comunidade que é bem maior que uma comunidade grande, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, nós estamos apostando, né, nessa iniciativa. Vamos ver se dá certo. Mas a ideia é, de novo, colocar à disposição de toda a sociedade os conteúdos produzidos na Universidade de São Paulo. Eventos, entrevistas com personalidades, produção, aulas, vídeos curtos. Temos aí uma gama muito grande de quer dizer, na gíria diria-se assim, demorou, né? Já deveria estar sendo feito só mais tempo. É verdade. Não é verdade? Mas as coisas vai se amadurecendo, né, com o tempo, né? Tá certo. E as ideias. E a questão tecnológica é o senhor que é responsável, quer dizer, o senhor passa o conteúdo para as faculdades, mas é o senhor que está cuidando dessa parte... Então, nós estamos adquirindo agora novos servidores, né, de vídeos. O desenvolvimento todo ficou por conta da Escola Politécnica, de um departamento da Escola Politécnica. O desenvolvimento do site, isso, da informática. Isso, dessa plataforma de distribuição de vídeos. Tá, né? Entendi. Então, essa plataforma é da responsabilidade da Poli, de forma que é um produto caseiro também. Mas está tudo bem arranjadinho, é isso que você está falando. Pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ele montou a sua televisão da universidade. E os conteúdos de toda a universidade. A gente espera envolver toda a universidade. Além disso, o que eu queria dizer é que a Universidade de São Paulo
ela progrediu muito no que diz respeito à infraestrutura para a produção de vídeos. Então, nós temos hoje na Universidade de São Paulo 10 centros de produção digital. Opa. E vamos chegar a 25 centros de produção digital até o final do ano. Até o final do ano. Até o final do ano. Mais que dobrar? Mais do que dobrar. Exatamente. Uma vez e meia. E em cada um desses centros de produção digital, nós temos um estúdio pequeno, um estúdio de jornalismo. Tá. Mas, de qualquer maneira, estamos dotando a USP de uma infraestrutura para a produção de conteúdos digitais. Qualquer que seja o conteúdo, pode ser um vídeo específico, uma aula, uma palestra, cobertura de um seminário. E nós pretendemos, como objetivo final, chegarmos a um centro de produção digital por unidade. Beleza. Muito bem, professor. Parabéns, então, pela iniciativa. Obrigado. Boa sorte, porque é uma tarefa complicada, né? Vamos colocar de novo o site no ar, é o eaulas.usp.br. Está aí na tela, www.eaulas.usp.br. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. Eu que agradeço. Fim do programa Educação Brasileira. Produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.